Oi pessoal, nós estamos agora na aula 4 do livro 3. Essa aula aqui vai tratar de botânica. O que é botânica? É o estudo das plantas. Nós vamos trabalhar basicamente com 4 grupos. Isso é muito importante, pessoal. A gente já falou em aulas anteriores, mas vamos dar uma fixadinha. Nós vamos trabalhar com briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, e aí vem a clássica divisão em monocotiledôneas e dicotiledôneas. O bom dessa matéria, pessoal, é que ninguém gosta. A grande maioria não gosta. Por que é bom então, Flávio? Porque esse pessoal, os teus concorrentes, eles não vão dar muita bola para a botânica. E aí que tu vai botar a botânica como um asinho na manga. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande depois. Então, para começar o trabalho, vamos ver assim, ó. Quem são briófitas? Aqui tu está vendo briófita, ó. São os musgos, as hepáticas, as antóceras. Depois eu vou dar mais detalhes. Por enquanto, pega musgos e hepáticas, está excelente. O grupo seguinte é o grupo das pteridófitas. As pteridófitas nós temos as samambaias, as abencas, os licopódios, as escadinhas do céu, mas é muito importante vocês gravarem como um dos principais exemplos o xaxim. Por quê? Porque hoje a comercialização está proibida, porque está em alto risco de extinção. Então aqui é pteridófitas. O grupo seguinte é gimnospermas. Já vamos começar a trabalhar com algumas palavrinhas. Ó. O que é gimnos? O que quer dizer? Nuas. O que é esperma? Semente. Então, gimnosperma, semente nua, é aquela semente que não está protegida por um fruto. Tá, mas pera um pouquinho, o pinhão não é um fruto? Claro que não, pessoal. O pinhão é uma semente. O fruto ele só vai aparecer a partir das angiospermas. Então, vamos analisar a palavra. Ó. O que é angios? Já vou botar aqui. Ó. Quem são as angiospermas? Angios quer dizer urna, esperma continua querendo dizer semente. Então, angiosperma é uma planta que tem a semente dentro de uma urna. Que urna tu está te referindo, Flávio? Eu estou me referindo ao fruto, tá, pessoal? Então, angiospermas são as plantas que têm frutos. Outra coisa muito importante das angiospermas é que elas são as únicas plantas que têm flores. Tá, pessoal? Então a angiosperma tem essas duas características importantes. O fruto envolvendo a semente e a flor. Depois eu vou insistir mais nisso aí, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui, ó, para o seguinte, ó. A reprodução nas plantas é feita sempre por metagênese. O que é metagênese? Meta é além de, gênesis, geração. Geração além de que, Flávio? Geração além de uma outra geração. Então, é assim, a metagênese é quando uma fase sexuada é sucedida por uma fase sexuada, que é sucedida por uma fase assexuada, que é sucedida por uma fase... E assim, sucessivamente. Então, essas plantas, as plantas todas, elas fazem metagênese, que a gente também chama de alternância de gerações. Então, aqui tem uma coisa bem importante, pessoal. Nos animais, é muito comum a gente trabalhar com os cnidários. O cnidário tem uma forma assexuada, chamada pólipo, e uma fase sexuada, chamada medusa. Nas plantas, os nomes mudam. Nas plantas, a gente chama de gametófito, esporófito. Atenção, isso aqui pode ser um grande lance para vocês. O gametófito é sempre haploide. Então isso aqui é o gametófito. O esporófito é sempre diploide. Então vamos de novo. Ó. O gametófito é sempre haploide, o esporófito é diploide. Agora a pergunta é, qual deles é a fase sexuada e a fase assexuada?
Gametófito é a fase sexuada. Esporófito é a fase sexuada. Qual dura mais, Flávio? Bom, aqui que está a questão da prova, uma das possibilidades da questão da prova. Na briófita, a fase mais duradoura é a fase de gametófito. É a única planta que tem como fase mais duradoura o gametófito. Na pteridófita, a fase mais duradoura é o esporófito. O mesmo para gimnospermo, o mesmo para angiospermo. Espera um pouquinho. Por que o esporófito ele é mais evoluído? Pessoal, vejam assim, ó, o gametófito ele é haploide, isto é, ele só tem o material nuclear, o DNA, de um dos seus ancestrais. O esporófito não, o esporófito é diploide, então ele recebeu material genético, seu DNA, ele recebeu de papai e de mamãe. Então, claro que ele vai ter maior variabilidade. Tendo maior variabilidade, ele vai ter melhores chances de evoluir. Tá, pessoal? Então, só vamos gravar isso aqui agora, tá? Se for possível. Claro que é possível. Briófita, fase mais duradoura. Gametófito. Tu tá vendo aquela... Faz de conta, ó. Tu tá vendo aquele musgo ali, ó? Eu tenho quase certeza, assim, 90, quase 100%, que ele é haploide, porque a fase mais duradoura da briófita é a fase de gametófito, a fase em que ele é haploide. Na pteridófita, na gimnosperma, na monocotiledônia, na dicotiledônia, a fase mais duradoura é a fase de esporófito, é a fase então em que o indivíduo tem bagagem hereditária vindo da sua mamãe, vindo do seu papai. Tá, pessoal? Então, isso aqui é a primeira possibilidade de questionamento. Ó. Briófita, fase mais duradoura, haploide, gametófito, pteridófita em diante, fase mais duradoura, diploide, esporófito. Bom, e assim a gente pode continuar falando muitas coisas importantes. Ó. Vamos pegar assim. Ó. O que é um tecido? É um grupamento de células que tenham a mesma forma e a mesma função. Nos animais, a gente estudou isso, que poríferos não têm tecidos. A partir de quinidades, todos têm tecidos. E aqui nas plantas, como é que funciona? Assim, pessoal, ó. Briófitas não têm tecidos. A partir das pteridófitas, as plantas têm tecidos. Então, isso é uma questãozinha de prova de vestibular. Primeira coisa, ó, briófita haploide, fase mais duradoura, pteridófita em diante, fase mais duradoura, o esporófito. Briófita não tem tecido, pteridófita em diante, todo mundo tem tecido. Só que tem mais coisas, pessoal, ó. O principal tecido, isso é questão de prova, ó. Como eu sei que é uma briófita ou uma pteridófita? Porque a briófita ela é sempre muito pequena. Ela não tem como ser grande, por quê? Porque ela não tem tecidos de condução. Então, quando a gente diz assim, ó, briófita não tem tecido, pteridófita tem tecido, mas na prova virá tecido de condução, vasos. Os vasos surgem a partir da pteridófita, briófita não tem. Outra coisa, como uma briófita não tem tecidos, ela não terá órgãos, ela não terá aparelhos, ela não terá sistemas. Portanto, ela não poderá ter raiz, caule e folhas. Ah, mas as coisas que a raiz, o caule e as folhas fazem, também na briófita deverão acontecer. Pois é, então preste atenção agora. Ó. Na pteridófita tem raízes. Na briófita tem rizoide. Na pteridófita tem caule. Na briófita tem cauloide. Na pteridófita tem folhas. Na briófita tem filóides. Aí que vem uma coisa importante, ó. A pteridófita, porque ela tem raiz, caule e folhas, a gente diz que ela tem cormo. Tá, pessoal? Cuidem bem para não confundir com outra palavra, tá? Como? Como é um tipo de caule. Depois eu explico melhor. A pteridófita tem cormo. O que é cormo? É o conjunto de raízes, caule e folhas. Na
briófita não tem raiz, não tem caule, não tem folha. Então ela não tem cormo. Então o que ela tem? Ela tem uma estrutura formada pelo rizoide, pelo cauloide e pelo filoide, que nós chamamos de talo. Então vamos de novo, ó. Briófita tem talo, pteridófita em diante tem cormo. O que é cormo? É um conjunto de raiz, caule e folhas. De novo, ó, briófitas então não tem tecidos, logo não tem vasos. Pteridófita em diante tem vasos, certo? Uma outra coisa também muito importante. Na parte de ecologia, eu lhes falei o seguinte, ó. Algumas plantas são hidrófitas e outras plantas são higrófitas. Qual é a diferença? Hidrófita é quando uma planta vive na água. Higrófita é quando uma planta vive em ambiente úmido. Umbrófita é quando vive em ambiente sombreado. É que a umbrófita e a higrófita são as mesmas plantas. Quais são? As briófitas e as pteridófitas. Por quê, Flávio? Pelo seguinte, ó. O gameta feminino, tanto da briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, é sempre o mesmo nome. É a oosfera. Fechou? Então, briófita, gameta feminino, oosfera, pteridófita, oosfera, gimnosperma, oosfera, angiosperma, tanto a mono quanto a dicotiledônia, oosfera. Já o gameta masculino, as coisas mudam, pessoal. Na briófita, o gameta masculino é chamado de anterozoide. Isso aí já caiu em vestibulares, tá? Na pteridófita, o gameta masculino também é chamado anterozoide. De gimnosperma em diante, o gameta masculino passa a ser chamado núcleo espermático. Qual é a diferença, Flávio? A diferença é a seguinte, ó. Na briófita e na pteridófita, o gameta masculino, o chamado anterozoide, ele é flagelado, logo ele é natante. Então, ele depende de um ambiente úmido para que a planta possa se reproduzir. Por isso que ela é uma higrófita, tanto a briófita quanto a pteridófita. Vou bem devagarinho. A partir da gimnosperma, a planta não tem mais gameta flagelado. O gameta masculino, é só masculino, ele não é mais natante. Então, a partir de gimnosperma, não há mais a dependência da água para que se processe a reprodução. E aí, na prova, como viria isso aí, Flávio? Viria assim, ó. Qual a grande adaptação das gimnospermas que liberou-as de viver em um ambiente úmido? Resposta. Procura direto essa aí, ó. Tubo polínico. O tubo polínico é o grande diferencial a partir das gimnospermas. Tendo o tubo polínico, a planta não depende mais da água para a sua reprodução. Certo? Então, agora sim, agora nós vamos dar uma trabalhadinha um pouco melhor nas briófitas. A briófita, então, ó, ela não tem tecidos, ela não tem cormo, porque o que ela tem é talo, rizoide, filóide e cauloide. Ela vive em ambientes úmidos porque o seu gameta masculino é flagelado e é móvel e é chamado anterozoide. Agora, acompanhe, por gentileza, aqui, ó. Eu tenho aqui um musgo. O musgo, ele pode ser um musgo macho e ele pode ser um musgo fêmea. Então, pessoal, como é o nome do gameta masculino do musgo? Ele é um gameta flagelado, natante, e por isso a briófita, o musgo, depende da água para a sua reprodução. Então, o nome do gameta masculino é anterozoide. O nome do gameta feminino é oosfera. As duas estruturas que produzem anterozoides e oosferas, elas são chamadas anterídeos e arquegônios. Tá, mas como é que eu consigo decorar isso aí?
a diferença de anterídeo e arquegônio é facílimo, pessoal. Quem produz o anterozoide? O anterídeo ou o arquegônio? Claro que é o anterídeo. Logo, o arquegônio vai produzir o quê? A oosfera. Então, anterídeo é a parte da briófita que produz os anterozoides, portanto é a parte masculina. A parte feminina é o arquegônio, que portanto produz a oosfera, porque no feminino é sempre oosfera. Pessoal, então aqui vocês vão ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma briófita, questão de prova, ó. Qual a fase mais duradoura de uma briófita? É a fase de gametófito. Eles normalmente botam uma figura assim, ó. Só essa parte aqui, claro que não vem coloridinha. Essa parte aqui, pessoal, é o gametófito. Quando tu encontra assim na natureza o musgo, provavelmente tu vai encontrá-lo nessa fase aqui, que é a fase de gametófito. É a fase em que o musgo é haploide, macho ou fêmea. Quando chegar a hora de reproduzir, pessoal, aqui, ó, agora eu vou voltar de novo. Aqui está a fêmea, aqui está o macho. Aqui o macho vai produzir o anterídeo, aqui dentro tem os anterozoides. A fêmea vai produzir o arquegônio, aqui tem a oosfera. Só que aqui estão as duas plantas, o macho e a fêmea. Para reproduzir, a briófita sempre depende de água. Por que ela depende de água? Porque o gameta masculino é flagelado e é natante. Então eu tenho que botar entre as duas briófitas uma gotinha de água aqui. Essa água poderá vir de onde? Poderá vir do orvalho, poderá vir da chuva, uma cuspida. Não importa, o importante é que eu coloque aqui uma gota de água. A partir do momento que eu coloco entre dois musgos uma gota de água, o anterozoide vai ser atraído. É um caso de quimiotactismo. Depois eu vou voltar aos movimentos vegetais, mas já grava isso aí, ó. Há uma atração química e o anterozoide é atraído até o arquegônio, onde está a oosfera. Então ele vai nadando, por isso que tem que ter o flagelo, né? Quando ele chegar lá na oosfera, ele, anterozoide, que é haploide, vai juntar com a oosfera, que também é haploide. Aí os dois, ao se reunirem, vão formar o zigoto. O zigoto é diploide. Só que tem uma coisa, pessoal, o zigoto, que é a fase diploide, ele vai ser muito efêmero, ele vai durar pouco, porque a grande parte da vida de uma briófita é isso aqui, ó, que é o gametófito. Uma vez formado o zigoto, ele vai começar a germinar e ele vai formar essa seta. Essa seta vai terminar numa cápsula. Aqui está a cápsula, ó, pessoal. Essa cápsula, ela é diploide, mas é uma fase efêmera na vida da briófita. Então ela vai fazer a meiose e vai formar os esporos. Esses esporos vão ser levados até o ambiente úmido, onde aí ao germinarem, eles vão formar uma fêmea ou um macho. Só que antes de germinar, eles vão formar uma estrutura chamada de protonema. Atenção, pessoal, ó, o ciclo de vida de uma briófita, de uma pteridófita, de uma gimnosperma, de uma angiosperma, ele é muito parecido. Então, todos esses grupos de plantas têm uma fase de esporófito e uma fase de gametófito. A fase mais duradoura na briófita é gametófito, nas outras é o esporófito. Só que no teste, às vezes eles não, no esquema da metagênese da briófita, da pteridófita, ou de qualquer uma outra planta, eles não especificam se é uma pteridófita ou se é uma briófita. Aí eles usam duas palavras-chave. Quando for briófita, eles vão usar a palavra protonema. Então, protonema só existe na briófita. Quando for uma pteridófita, nós vamos encontrar a expressão prótalo, certo? Então, isso aqui é uma ideia geral da reprodução das briófitas. Agora, pessoal, nós vamos falar em pteridófitas. Vejam que as coisas vão mudar, ó. Na briófita, a fase mais duradoura é a fase de gametófito. Da pteridófita em diante,
A fase mais duradoura é a fase de esporófito. Na briófita não tem raiz, caule e folhas. Da pteridófita em diante, todo mundo tem raiz, caule e folhas. Então, a briófita tem talo, filóide, rizoide, caloide. Da pteridófita em diante, todo mundo tem cormo. O que é cormo? Cormo é o conjunto de raiz, caule e folhas. Então, vamos falar agora sobre uma pteridófita. O exemplo mais comum de pteridófita é a samambaia. Mas aí, como eu falei antes, nós teríamos licopódios, a escadinha do céu, a venca. Só que o xaxim hoje, ele é praticamente tão importante quanto a samambaia. Então eu diria assim, para vestibular, xaxim e samambaia são os dois mais importantes exemplos. Bom, aqui tu está vendo, uma samambaia. Ela tem um caule. Esse caule é muito interessante, pessoal, porque ele cresce paralelamente às linhas do solo. A gente chama esse caule aqui, é um caule, ele é subterrâneo. Existem 3 caules subterrâneos. Nós temos esse aqui, que é o rizoma. Nós temos a batata inglesa, que é tubérculo. E nós temos a cebola e o alho, que são bulbos. Então esse aqui é o rizoma. Ele vai crescer paralelamente às linhas do solo. Aí ele vai formar um caule secundário. E aqui nós temos as folhas de uma samambaia. Quando a gente analisa aqui não dá para a gente ver perfeitamente, mesmo que eu aumente o máximo que eu possa aqui, aqui vai aparecer como pontinhos claros. Quando a gente olha uma samambaia, a gente vai ver que são pontos escuros. Cada um desses pontinhos escuros é um soro. Esse soro aí, pessoal, ele tem esporângios. Esporângios são, vamos fazer assim bem simbólico, são fábricas de esporos. Então, nesse esporângio vai ocorrer a meiose. No momento que ocorrer a meiose, vão formar os esporos. Esses esporos vão ser levados para o ambiente e vão formar essa estrutura aqui, Essa estrutura, pessoal, é denominada de prótalo. Então, esse é o diferencial, A briófita tem protonema, a pteridófita tem o prótalo. O prótalo, se a gente olhar nessa minha figura, que não é minha, né? Essa figura é de um autor muito bom, inclusive, denominado, o nome dele é Linhares. E o Linhares fez aqui essa samambaia, aí ela está com soros aqui nos seus folíolos, aí nesses soros vai ocorrer a meiose e vai formar o prótalo. Quando o cara olha nessa figura, diz, mas samambaia e o prótalo são mais ou menos do mesmo tamanho. Não é que a figura, ela quer te dar uma ideia, mas, agora eu vou passar as dimensões. O prótalo, ele tem aproximadamente 1,2 centímetros de altura, 1,5 centímetros de largura. E a espessura desse prótalo é mais ou menos a espessura de um papel de seda, tá? Então, para ter uma ideia, então ele é dessa alturinha, dessa largurinha, e ele é fino como um papel de seda. E na parte inferior da pteridófita estão os anterídeos e os arquegônios. O anterídeo formando os anterozoides e o arquegônio formando as zoosferas. Vejam bem, o gameta masculino ainda é móvel, ainda depende da água para que se processe a reprodução. Por isso que no momento que se desenvolve esse prótalo, ele se desenvolve num ambiente úmido. Aí, os anterozoides vão nadar até as zoosferas e vão fecundá-las. No momento que eles fecundam, forma um novo esporófito. E esse esporófito aqui vai se alimentar do gametófito. E aí vai formar uma nova samambaia, um novo xaxim, uma nova escadinha do céu
quer dizer que são todos exemplos de pteridófitas. Vejam bem, ainda nós temos a sobrevivência dos indivíduos em termos reprodutivos dependente da água. O que mudou da briófita para a pteridófita? Mudou que na briófita não tem tecidos, na pteridófita tem. Na briófita há a presença de talo, que é rizoide, filóide, caloide. Na pteridófita em diante, há a presença do cormo. Tentem fixar bem isso aí, pessoal. O que é cormo? Cormo é o conjunto de raízes, caule e folhas. Isto é, a planta já está bem mais evoluída do que no caso das briófitas. Bom, grupo seguinte é chamado de gimnospermas. O que melhorou? Porque no vestibular eles gostam muito de fazer uma comparação de cada grupo. Então eu pergunto assim, ó, de pteridófita para briófita mudou o quê? Tecidos, cormo, vasos. De pteridófita para gimnospermas, o que mudou? Vamos só recapitular. Gimnos quer dizer nua, esperma, semente. Então, nas gimnospermas, sementes nuas. É que na pteridófita não tinha semente, né, pessoal? Então a semente vai aparecer a partir das gimnospermas. Agora eu quero colocar mais uma coisa, ó. Nas briófitas e pteridófitas, esse conceito é muito antigo, tá? Não vale mais, mas vai ser útil. Ó. Nas briófitas e pteridófitas, antigamente, a gente dizia que elas não tinham flores. E aí a gente chamava de criptógamas. Gimnospermas e angiospermas, repito, é um conceito superado. Mas antigamente a gente dizia assim, ó, gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, porque tem flores. Isso aí não está mais em vigência, não se usa mais isso aí. Hoje, nós mantemos a briófita e a pteridófita ainda juntas como criptógamas. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, só que o conceito mudou. É assim agora, esse é o conceito atual. Briófitas e pteridófitas têm a genitália, o órgão sexual, discreto, não aparece, certo? Por isso que elas são briófitas. Gimnospermas e angiospermas têm a genitália visível, aparente. Então, as gimnospermas e angiospermas são fanerógamas. Antigamente a gente dizia assim, ó, a gimnosperma tem flor, a angiosperma tem flor. Mudou isso aí, pessoal. A gimnosperma não tem flor. Ela tem o órgão sexual à mostra, a angiosperma tem o órgão sexual à mostra. Só que o órgão sexual da gimnosperma é o cone. Por isso que a gente diz que elas são coníferas. Das angiospermas, o órgão sexual que é visível, que está à mostra, é a flor, certo? Então, vamos falar mais um pouquinho de gimnospermas. A gimnosperma, pessoal, ela pode ser um macho e pode ser uma fêmea. Aqui vocês estão vendo, ó, isso aqui é um pinheiro, isso aqui representa macho, não leva essa figura assim para esse lado aí. Considere isso aqui, ó. Símbolo de Marte da mitologia romana, isso aqui é sempre macho. Símbolo de Vênus da mitologia romana é sempre a fêmea. Então isso aqui é um pinheiro fêmea, porque ele tem cone feminino. Isso aqui é um pinheiro macho, porque ele tem cone masculino. O cone masculino, ele vai produzir pólen, que por sua vez vai desenvolver o tubo polínico. O tubo polínico do seu interior vai apresentar núcleo espermático, que é o nome do gameta, que não depende da água para reproduzir, justamente porque tem o tubo polínico. Aqui tem a fêmea, pessoal, ela produz óvulo, o óvulo no vegetal não é o gameta, tá, pessoal? O gameta é a oosfera. Então, no óvulo produz o saco embrionário e no saco embrionário forma a oosfera. Aí, vejam bem, ó. O tubo polínico que vai se formar, ele tem o gameta masculino,
núcleo espermático, que vai se juntar com a oosfera, que é o gameta feminino. Da junção dos dois vai formar o zigoto. Uma vez formado o zigoto, ele vai formar a semente. Essa semente não será envolvida por um fruto, porque gímenos é nua, esperma, semente, semente sem frutos. E aí, essa semente, ao germinar, vai formar um pinheiro feminino, aqui está o cone feminino, ou vai formar um pinheiro masculino, aqui está o cone masculino. Então isso aqui é gimnospermas. Atenção, pessoal, quando a reprodução é feita pelos cones, não há atração para agentes polinizadores. Como não há atração para agentes polinizadores, a polinização é feita pelo vento. Mais adiante, não será na aula de hoje, mas é o seguinte, aí nós vamos ver os tipos de polinização. Quando é pelo vento, a gente chama de anemologia, o estudo dos ventos. Então, quando a polinização for feita pelo vento, nós vamos dizer que ela é anemófila. É o caso do pinheiro, tá, pessoal? Então, por isso que os gametas, os órgãos sexuais de um pinheiro, eles não são notados, eles não são atrativos, eles não têm aromas, eles não têm cores, porque não vai atrair agentes polinizadores, já que a polinização será feita pelo vento. Como é o nome dessa polinização? Anemófila. Deixa eu só colocar uma coisa, pessoal, que às vezes o cara não dá muita importância para isso aí, ele pode ser pego no contrapé. Um outro grupo de plantas muito importante, que também a polinização é feita pelo vento, é um grupo de plantas chamado, não tem muito a ver aqui com essa parte da matéria, mas vamos tentar gravar isso aí, ó. Como é a flor do capim? Você, mas Flávio, o capim não tem flor? Claro que tem, pessoal. O capim é uma gramínea. Sendo gramínea, ela é uma angiosperma. Sendo uma angiosperma, angios quer dizer urna, esperma quer dizer semente. Na angiosperma, a semente está protegida por uma urna, por isso que é angiosperma. E essa urna, popularmente, nós chamamos de fruto. Então, o capim, pessoal, ele tem fruto, o capim tem flor. Mas por que a flor não é bonita? Por que ela não é atrativa? Porque nas gramíneas, como nas gimnospermas, normalmente a polinização é anemófila. Você não imagina a importância disso aí numa prova de vestibular. Então, a polinização das gramíneas é feita pelo vento. Então, nós chamamos de anemófila. Então, gramíneas e gimnospermas, tá, pessoal? Isso aí é possivelmente uma questão da prova de vocês. Possivelmente até com uma certa probabilidade. Bom, aí nós chegamos nas angiospermas. O que é angios? Angios quer dizer urna, esperma, semente. Então, a semente está envolvida por uma urna. Que urna é essa? É o fruto, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. As angiospermas, elas têm dupla fertilização. A segunda fertilização que ocorre é com a formação do endospermo ou albúmen, que é triploide. Depois eu vou voltar a isso aí, tá, pessoal? Mas nós temos que saber também, ó, tá, o endosperma vai ser triploide nas angiospermas. Os óvulos e as sementes estão contidos num carpelo. Esse carpelo vai se transformar então num fruto. Nas angiospermas existem flores e existem os frutos. Bom, aí quando a gente chega nas angiospermas, tem a clássica divisão monocotiledôneas e cotiledôneas. Isso é uma das coisas que mais aparecem em vestibulares de federais. Então vamos começar assim, ó. Monocotiledônea. Ah, eu sei uma diferença, Flávio. A monocotiledônea só tem um cotilédone. A de cotiledônea tem dois cotilédones.
Isso é óbvio, né? Se um é mono, outro é di. Mas no que isso aí importa? Importa que na dicotiledônia, no momento que a planta germina, os cotilédones, são dois cotilédones, é uma dicotiledônia, são dois cotilédones, e aí eles saem da terra e nutrem a planta até que ela forme as verdadeiras folhas. Isso é dicotiledônia, germinação epígia. Na monocotiledônia, o cotilédon, porque é um só, né? Ele fica embaixo das linhas do solo. E aí a planta desenvolve o endosperma, o albúmen, que vai nutri-la até se formarem as verdadeiras folhas. Porque o cotilédon da monocotiledônia ele não é usado. A planta usa o endosperma, o albúmen. Essa é uma diferença básica entre mono e dicotiledônia. Outra diferença que pode cair na prova é as nervuras. Na monocotiledônia, as nervuras são paralelas, ela é paralelinébria. Nas dicotiledôneas, as nervuras são reticuladas. Outra diferença, tentem lembrar, talvez vocês não consigam, mas eu vou ajudá-los. Lembrem que a gente falou no anel de Malpighi? Ó, o xilema vem por dentro, seiva bruta, e o floema desce entre a casca e o cilindro central. Aí o Malpighi fez o quê? Ele tirou um anel de casca de uma planta e ele interrompeu a descida da seiva elaborada e a planta morreu. Só que com certeza essa planta que o Malpighi usou era uma dicotiledônia, porque na dicotiledônia o xilema vem por dentro e o floema desce por fora. Na monocotiledônia os vasos estão misturados, então não tem como fazer um anel de Malpighi numa monocotiledônia. Essa é uma outra diferença importante. A raiz da dicotiledônia, ela é uma raiz axial, ela é uma raiz pivotante, é uma raiz típica. Na dicotiledônia é a raiz em cabeleira, é a raiz fasciculada, é outra diferença. Mais uma diferença, se tu não tiver aquelas diferenças ali para distinguir uma mono e uma dicotiledônia, tu pode contar as pétalas e sépalas. Porque a monocotiledônia, pessoal, ela é uma planta trímera. O que é trímera? Que ela tem as sépalas e pétalas em números de 3 ou múltiplos de 3. 3, 6, 9. Se for uma dicotiledônia, ela vai ser uma planta ou tetra 4, ou pentâmera, 5. Ela vai ter as suas pétalas e sépalas em número de 4 múltiplos de 4, 5 múltiplos de 5. Pessoal, então vamos voltar aqui, ó. O que é uma angiosperma? Angiosperma é aquele grupo de plantas mais evoluído que existe. É uma planta que tem raiz, caule e folhas. Logo ela tem corpo. Ela tem tecidos, ela tem sementes, ela tem flor e ela tem frutos. Quando a gente fala em flor, vejam bem, flor é exclusivo de angiosperma. E uma flor completa, ela tem basicamente 4 estruturas. Ela tem o cálice, a corola, o androceu e o gineceu, certo? Esses 4 verticilos florais, eles estão inseridos numa estrutura chamada receptáculo floral. Isso vai ter uma importância depois quando eu explicar os pseudofrutos. Então veja o seguinte, ó. Aqui eu tenho, ó, o receptáculo floral e aqui tem os 4 verticilos. O cálice, pessoal, ele é formado pelas sépalas e que são verdes, certo? Então o cálice é verde que é formado pelas sépalas. É um verticilo de proteção. Ele não está diretamente envolvido na reprodução. O segundo verticilo é a corola. Ele é formado pelas pétalas, que serão brancas ou coloridas. Depois vem os verticilos florais de reprodução propriamente dito. Então aí nós temos o gineceu, formado pelos carpelos,
Aqui está o carpelo, ó. E nós temos o androceu formado pelos estames, certo? Vamos dar uma repassadinha com um pouquinho de calma, ó. Então, numa flor completa existem 4 verticilos florais. O cálice, que é verde, formado pelas sépalas, as unidades do cálice são as sépalas. A corola, que é branca ou colorida, que é formada pelas pétalas. E aí tem o gineceu, formado pelo ou pelos carpelos. E tem o androceu, formado pelos estames. Vejam bem, pessoal, vou dizer bem devagarinho. Se vocês conseguirem decorar, ótimo. Se não conseguirem decorar, também está ótimo, porque isso aí cai muito pouco. Mas, pelo menos, vamos registrar. O cálice e a corola são 2 verticilos de proteção. Então, eles são chamados de antófilos. Cálice é um antófilo, corola é um antófilo. E são verticilos de proteção, certo? Eles estão protegendo quem, Flávio? Eles estão protegendo o androceu e o gineceu, que são os verticilos de reprodução propriamente dito. Se eles são os verticilos de reprodução, eles não são antófilos, eles são esporófilos. Os esporófilos podem ser, então, microsporófilo, que é o esporófilo pequeno, que é o androceu, e macrosporófilo, que é o esporófilo grande, que é o gineceu. Certo? Bom, pessoal, agora nós vamos ter que trabalhar mais um pouquinho com isso aqui, ó. Quando uma planta tem androceu e gineceu na mesma flor, ela é chamada de hermafrodita. Quando ela tem planta só com gineceu e outras plantas só com androceu, ela é chamada de planta dioica. Tá, mas o que é monóica, Flávio? Bom, vamos fazer uma distinção assim, ó. No animal só tem 2 possibilidades. O animal, ele é hermafrodita, que é o sinônimo de monóico. Por exemplo, uma tênia sólium, ela tem os 2 órgãos sexuais. Então ela é hermafrodita ou monóico. No animal não tem diferença, certo? E nós, por exemplo, nós somos ou macho ou fêmea, então nós somos dioicos, tá? A planta também, quando tem planta macho e planta fêmea, ele é uma planta dioica. Monóico e hermafrodita, no animal é a mesma coisa, no vegetal é diferente. Ó, no vegetal, quando ele tiver o androceu e o gineceu na mesma flor, ele é uma planta hermafrodita. O androceu e o gineceu estão na mesma flor, certo? Tá, mas o que é monóico? Monóico é quando existe androceu num tipo de flor e gineceu no outro tipo de flor, mas elas estão no mesmo indivíduo, elas estão no mesmo pé. Então, isso é monóico. É bem diferente a visão do animal e do vegetal. Vamos só recapitular? Então, olha aqui, ó. Hermafrodita no animal é ter os 2 sexos, é o mesmo que monóico. Animal dioico é quando tem macho e quando tem fêmea. No vegetal as coisas são diferentes, ó. Hermafrodita é essa flor aqui, ó. Ela tem androceu e gineceu, tudo numa única flor. Quando tiver a planta, ela tiver flores unissexuais masculinas e flores unissexuais femininas no mesmo pé, ela é uma planta monóica, não é hermafrodita, monóica. E quando eu tiver plantas só com androceu e outras plantas só com gineceu, aí eu teria uma planta dioica. Certo até aí? Bom, pessoal, agora nós vamos mais alguns conceitos. Ó. Eu preciso, por exemplo, o primeiro conceito é deiscência. Quando o pólen estiver maduro, o que vai acontecer? Aqui eu tenho, ó, o androceu, aqui eu tenho o estame, aqui eu tenho o grão de pólen. Quando a planta estiver com esse grão de pólen maduro, ela começa a forçar as paredes até rompê-las.
para liberar o grão de pólen. Isso aqui, o nome que nós damos é deiscência. Então, o que é deiscência? Ruptura da antera pelas partes mais fininhas, mais delgadas, com liberação do grão de pólen. Quando esse grão de pólen for liberado, vai ocorrer com ele a chamada polinização, que é transportar o grão de pólen desde o estame até o estigma do carpelo. Aí nós temos uma coisa bem importante, pessoal. A polinização, ela pode ser direta ou cruzada. Direta, quando ela ocorre numa planta hermafrodita. Isto é, ela tem androceu e gineceu, e o androceu vai liberar os grãos de pólen que vão fecundar o gineceu. Isso é bom ou não? Não, isso é péssimo, pessoal, porque diminui a variabilidade. Então a planta vai tentar evitar a autopolinização. O interesse da planta é a polinização cruzada, porque ela aí vai aumentar a possibilidade de variabilidade genética, que é importantíssimo para que a evolução ocorra. Mas então, a polinização transporta o grão de pólen desde a antera do estame até o estigma do carpelo, direta ou indireta. A indireta ela é cruzada e ela vai depender de agentes polinizadores. Aí, pessoal, eu estou mostrando alguns exemplos aqui, ó, bem interessantes. Na verdade, vocês têm que saber esses 3 tipos aqui, ó. Tem muitos tipos, mas os que podem cair numa prova estão aqui, ó. Você está vendo aqui uma borboleta fazendo a polinização. O estudo dos insetos, a borboleta é um inseto, claro, né? O estudo dos insetos é entomologia. Então, quando a polinização for feita por um inseto, tu vai dizer que ela é entomófila, ou ocorreu por entomofilia. O segundo caso que eu estou mostrando para vocês é o colibri, o beija-flor. Beija-flor é um pássaro. Se a polinização é feita por um pássaro, quem é que estuda os pássaros? A ornitologia. Então, quando a polinização é feita por um pássaro, nós dizemos que ela é ornitófila, ou por ornitofilia, certo? O terceiro caso que eu botei no livro de vocês é o vento que está fazendo a polinização. Então, nós vamos chamar de polinização anemófila ou por anemofilia. E aí nós teríamos vários outros exemplos, né? É muito difícil eles perguntarem isso aqui, mas e se for um morcego? Por exemplo, a rainha da noite, ela vai depender de algum animal que se locomova, que tenha uma certa desenvoltura em ambientes escuros. Então, eu vou usar o morcego para polinização. Quem são os morcegos? A quiropterologia, porque ele é um quiropterófilo. É um quiróptero. Então, a polinização aqui vai ser quiropterófila ou quiropterofilia. Quando o vento, já falei, é anemofilia, quando for a água, hidrófila, pressão, barófila, moluscos. Quem é que estuda os moluscos? A malacologia. Então, a polinização vai ser malacófila. Tem uma outra que tem grandes chances de cair, nunca caiu nos vestibulares, mas vejam bem, hoje o homem está participando ativamente de polinizações. Como é o nome do estudo do homem? É a antropologia. Então, nós podemos ter uma polinização antropófila. Então, vamos de novo, ó. Número 1, eu falei para vocês, ó. Deiscência, o que é? Ruptura da antera pelas partes mais delgadas com liberação do grão de pólen. Polinização, transporte do pólen desde o estame até o carpelo. E aí, quando o estame libera o pólen vai cair aqui, pessoal, ó. Ele vai cair aqui no estigma. O grão de pólen, ele tem uma parede externa chamada exina e tem uma parede interna chamada dentina. E aqui dentro eu tenho os núcleos, o núcleo vegetativo e o núcleo reprodutivo, o macronúcleo e o micronúcleo. Quando o pólen cai aqui no estigma, ele recebe água. Essa água penetra pelos poros e começa a inchar a dentina. No momento que a dentina incha, ela não cabe mais aqui no grão de pólen e aí ela vai se exteriorizar.
No momento que ela se exterioriza, ela vai sair aqui do estigma, ó pessoal, e vai até a micrópila, que é a abertura do ovário da planta. Então, no momento em que o pólen, os núcleos, né, chegaram aqui, o primeiro núcleo espermático vai fundir com a oosfera e vai formar o zigoto. E esse zigoto vai dar origem a um novo indivíduo. O segundo núcleo espermático, ele vai fecundar os núcleos polares. No momento que ele fecundar os núcleos polares, ele vai formar o albume, ou endosperma. Só que esse albume, pessoal, ele é muito importante nas monocotiledôneas. Como eu expliquei antes, ó, na monocotiledônea, a germinação é hipógea. O pólen, nada. O cotilédone da monocotiledônea, ele fica embaixo das linhas do solo. Ele não emerge, ele não sai da terra. E aí a nutrição da planta vai ser feita pelo endosperma ou albume, só na monocotiledônea. Na dicotiledônea, como a germinação é epígea, os cotilédones, são dois daí, né? Eles saem da terra e nutrem a planta até que ela forme as verdadeiras folhas. Então, aí a gente diz que a germinação é epígea. Muito bem. Depois da formação do topolínico, ocorre a fecundação propriamente dita. Ó. A oosfera é fecundada pelo núcleo espermático, pelo primeiro, forma o zigoto. Os núcleos polares, que já são diploides, serão fecundados pelo segundo núcleo espermático. Aí vai formar o endosperma ou albume. Atenção, o endosperma ou albume, ele é triploide, mas isso aqui só vai ocorrer nas dicotiledôneas, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Aí o zigoto vai formar, deixa eu botar aqui, vamos imaginar que eu estivesse representando aqui, pessoal, ó, um carpelo. Muito mal representado, mas ó, aqui tem o estigma, aqui tem o estilete e aqui tem o ovário. Dentro do ovário nós encontramos o óvulo. Aqui tem a primina, aqui tem a secundina, aqui tem a oosfera, as duas cinéreas, as três antípodas e os núcleos polares. Veja o seguinte, ó, isso aqui, ó, vai se transformar na semente. Então, isso aqui é o que eu chamo de óvulo. O que é semente? Semente é um óvulo fecundado e desenvolvido. Tem quem? Tem nas angiospermas, tanto nas monocotiledôneas, nas dicotiledôneas, e além disso ainda tem nas gimnospermas, certo? Só que aí, pessoal, esse óvulo aqui, se ele for fecundado e desenvolvido, ele vai produzir um hormônio. Esse hormônio é um hormônio do grupo das auxinas, ele é importantíssimo. Ele é conhecido pela sigla AIA. O que significa AIA? Ácido indol acético. O ácido indol acético produzido na semente, ele vai ser mandado para o ovário. Aí o ovário vai se desenvolver. Se o ovário se desenvolver, ele vai acabar originando o fruto. Antigamente a gente dizia assim, ó, o óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente. Até aí continua valendo. Só que os antigos diziam assim, ó, o ovário fecundado e desenvolvido forma fruto. Não é verdade. O ovário ser submetido ao ácido indol acético, que veio graças à semente, aí esse ovário vai se transformar no fruto, certo? Bom, aí nós temos os principais tipos de frutos. Então eu botei ali, tem muitos frutos, muitos. Eu botei só os principais, ó. Então vejam bem, os que mais têm chance de cair.
Legume. Já ouviram falar de legume? Legume é aquele fruto que tem aonde? Nas leguminosas. O legume tem algum nome? Algum outro nome? Tem, pessoal. Por isso tem que gravar. O outro nome do legume é vagem. Lembram das leguminosas, da parte de ecologia? Leguminosas são aquelas plantas que têm nódulos nas raízes, onde estão bactérias nitrificadoras. Então, a leguminosa é aquela planta que consegue viver em solos pobres de nitratos. Então, legume é o mesmo... Legume é o mesmo que... Vamos lá, completem para mim. Ervilha, feijão. Legume é o mesmo que vagem. Tá, pessoal? Então vamos tirar aquela ideia, vou fazer uma sopa de legume, vou botar repolho, vou botar batata. Nada disso é legume, pessoal. O legume ele tem que obrigatoriamente estar no interior de um fruto chamado vagem ou legume. Ervilha, feijão, soja, alfafa, essas são leguminosas. É o grupo mais importante de vegetais do planeta, logo o legume é o fruto mais importante, o que mais tem chance de cair numa prova. Depois nós teríamos, também é bom saber isso aqui, ó, a cariópse, que é o fruto das gramíneas. A cariópse é o fruto do trigo, do arroz. Depois nós temos outros dois bem importantes, que são a baga e a drupa. Baga é o fruto que mais existe no nosso planeta. A laranja, a bergamota, a melancia. Há outros dois muito importantes que às vezes a pessoa se atrapalha naquela história que o fruto tem que ser doce, tem que ser gostoso. Pessoal, o tomate é um fruto, certo? E o pepino também é um fruto. Isso aí já tirou muita gente da universidade, porque eles botavam um monte de pseudofrutos e pediam qual era o fruto verdadeiro. E aí eles botavam entre as alternativas o morango, o figo, a maçã, o abacaxi. Nada disso aí é fruto, tá, pessoal? Isso aí são pseudofrutos, certo? Então, a baga é a laranja, a uva, o tomate, o pepino, a melancia. E a drupa são aqueles frutos que estão envolvidos por uma camada lignificada, que a gente normalmente, popularmente, chama de caroço, como no pêssego, na azeitona, ameixa, cereja. Bom, também era interessante vocês levarem para a prova os pseudofrutos. O que é um pseudofruto? Vejam bem, o fruto ele deriva do ovário, mas às vezes a parte que se come, que a gente popularmente chama de fruto, às vezes não é um fruto. Às vezes ela vem do receptáculo floral. É aí que nós encontramos esses pseudofrutos. Ó. O pseudofruto simples, os exemplos mais comuns, maçã e a pera. A parte que se come da maçã, olha aqui ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma maçã. Quando a gente come uma maçã, nós vamos comer isso aqui, ó, pessoal. Ó. Nós vamos comer a maçã, que é essa parte, e essa parte aqui a gente bota fora, pois aqui está o verdadeiro fruto. Tá, mas então o que nós comemos, Flávio? O que nós comemos na maçã e na pera é o receptáculo floral. Por isso que a gente diz que a maçã e a pera são pseudofrutos simples. Agora nós temos aqui o morango, ó. O morango é um pseudofruto composto, porque ele tem vários ovários envolvidos numa única flor. E nós temos o pseudofruto múltiplo, aqui normalmente nos vestibulares, antigamente, vinha sempre o abacaxi. Agora o pessoal está notando também o figo. Tá? Então esses três aqui são os pseudofrutos mais importantes, o simples, o composto e o múltiplo. Decore pelo menos assim, ó, maçã e pera como simples, morango como composto, abacaxi e figo como múltiplos. Também é interessante vocês saberem o que é partenocarpia. Lembre da partenogênese da abelha, quando o zangão se desenvolve a partir de um óvulo que não foi fecundado. Aqui, ó, nós vamos chamar de
partenocarpia, desenvolvimento do ovário sem ter ocorrido fecundação do óvulo. É um trabalho de hormônios. O caso do ácido indol acético. Lembram que o ácido indol acético é produzido pela semente e faz com que o fruto mature. Às vezes, pode acontecer o desenvolvimento do fruto sem ter ocorrido fecundação da semente. O exemplo mais comum é a banana, mas nós temos também a laranja de umbigo, que nunca tem semente, a laranja do céu também não tem semente, certo? E nós temos casos de partenocarpia feitos na Embrapa, já se tem casos de melancia sem semente, nós temos casos de tomate sem semente através de tratamento hormonal. Bom, uma coisinha que já caiu nas federais é isso aqui, ó. Qual é a diferença entre um grão de milho e um grão de feijão? O milho, vocês sabem que é uma monocotiledônia. O feijão é uma dicotiledônia. Então, o milho é o fruto de uma monocotiledônia e o feijão é a semente de uma dicotiledônia. Grave isso aí, faz tempo que já apareceu no vestibular, tem boas chances de aparecer de novo. Bom, voltamos para a semente. O que é a semente? É um óvulo fecundado desenvolvido. Ele é formado de duas paredes de revestimento, o testa que veio da primina, o tegme que veio da secundina, que eram duas paredes que nós tínhamos ali no carpelo. Ó. A primina estava aqui fora, formou o testa, a secundina era a segunda parede, formou o tegme. E aí nós temos sempre na semente a amêndoa. A amêndoa, ela tem o albúmina e o endosperma e mais o embrião. Agora atenção, o embrião pode ter o cotilérmio, que vai se nutrir, se for uma dicotiledônia, se for uma mono, a nutrição será feita pelo albúmina. Aí tu vai encontrar no embrião a gêmula que vai formar os caules secundários e as folhas, o caulículo que vai formar o caule, mas somente o principal, e a radícula que vai formar a raiz. Bom, aí essa semente poderia germinar, poderia se ela tivesse as condições internas ou intrínsecas. São essas quatro aqui, ó. Integridade é quando a semente está completa. Ela tem a gêmula, ela tem a radícula, ela tem o caulículo, tem os cotilédones. Então ela é íntegra, ela tem todas as partes. Só que essas partes todas, elas têm que estar vivas. Então não adianta só ter integridade, tem integridade e vitalidade. Também essas partes, não é qualquer tempo que elas vão germinar, elas precisam estar maduras. Então o terceiro elemento interno, intrínseco, é a maturidade. E o quarto elemento interno, a gente chama de dormência. O que é dormência? É um período em que a semente consegue sobreviver com um desgaste mínimo de energia quando as condições externas não forem favoráveis. Então, ela pode durar, para vocês terem uma ideia, uma semente de trigo, ela pode ficar em dormência até 11 anos, certo? Enquanto eu não tiver os elementos externos para que ela germine, ela pode ficar com um desgaste mínimo de energia até aguardar que as condições externas sejam as ideais. Que condições externas seriam essas? Lembrem da fotossíntese. Ó. Eu preciso sempre, para fazer a fotossíntese, de luz. É uma condição externa. Sem luz, a planta não vai germinar. O que a luz vai fazer? A luz vai quebrar as moléculas de água, certo? Então, eu preciso também, como condição externa, umidade, para que eu tenha água para ser fotonizada, certo? Só que para ocorrer essa fotólise da água, eu preciso de enzimas. Então, essas enzimas vão atuar melhor quando? Quando estiver calor. Então, a temperatura também vai ser uma das condições externas. Na segunda fase da fotossíntese, eu tenho que pegar o gás carbônico, lembra daquela história de sequestrar o gás carbônico e fazer o que com o gás carbônico? Juntar com os hidrogênios que vieram da fotólise da água, lembra disso? Esses hidrogênios vão juntar com o gás carbônico e formar os açúcares. Então aqui estão as condições externas e as internas
para que ocorra o desenvolvimento da planta, a chamada germinação. Aqui eu falei antes, vou repetir, a germinação ela pode ser epígia e hipógia, isso que nunca caiu nos vestibulares aqui do Sul, mas em todo caso, vamos levar na manguinha, né? Epígia é a germinação que acontece na dicotiledônia, quando os cotilédones saem do solo, certo? E aí eles nutrem a planta até que ela forme as folhas. Na germinação hipógea, o cotilédone, aqui é na monocotiledônia, um milho ali, ó. Na germinação hipógea, o cotilédone fica embaixo das veias do solo. E aí ele, não recebendo luz, ele não se torna fotossinteticamente ativo. Aí quem vai nutrir a planta é o endosperma ou albúmen. Fechou? Bom, aí vai ocorrer depois disso a disseminação. Porque veja bem, todo ser vivo tende, lembra quando eu expliquei o neodarwinismo, a teoria sintética? Todo ser vivo tende a migrar? Não. Sim, é uma condição mínima para a sobrevivência da vida no planeta, é a migração. O animal, ele tem a capacidade, a maioria, fora dos poríferos, né? E um ou outro de outros grupos, mas o animal, ele tem mobilidade, o vegetal não tem. Então o vegetal usa, para conquistar novos ambientes, um fenômeno chamado disseminação. Essa disseminação poderia ser de insetos? Sim, só que veja bem, a germinação ela é feita por coria, tá? Quando for inseto, entomocoria, entomocórica. Ah, mas eu sabia entomofilia. Bom, entomofilia é a polinização. Quando é agropolinização, é hidrófila. Quando for a disseminação, hidrocoria. Quando o vento for o motivo da dispersão, aí eu chamo de anemocoria. Se fosse a polinização, seria anemofilia. Pássaro, ornitofilia quando for a polinização. Quando for a disseminação, ornitocoria. Pessoal, essa matéria botânica, ela assusta muitas pessoas, porque diz, tem muito nome, tem muito nome, tem muito nome. Eu acho que quem se assustou com esses nomes vai ficar muito mais assustado quando a gente trabalhar no livro 4, que no livro 4 tem animais. Ah, mas os animais são mais bonitinhos, a gente não fica meio chateado. Sim, eu sei disso. Só que nomes, muitos, uma imensidão de nomes é na zoologia. Botânica, a maioria dos nomes já foi. Na aula que vem, nós vamos ver outros nomes que aparecem na botânica, mas aí muitos dos nomes que nós falamos hoje, eles voltarão na nossa aula, e nós vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas, que é andar em círculo. Na aula que vem nós vamos ver os tipos de caules. O caule normalmente é aéreo ou é subterrâneo? Normalmente o caule é aéreo, mas tem caules subterrâneos. Mas eu já ouvi falar isso aí. Claro que você já ouviu, nós falamos hoje. Tu tem o rizoma, que é aquele que cresce paralelamente às linhas do solo. Tu tem o tubérculo, que é o da batata inglesa. Tu tem o bulbo, que pode ser um bulbo simples, como no caso da cebola. Pode ser um bulbo composto, como é o caso do alho. Tá, nós vamos ver a aula que vem de novo, pela terceira, quarta, quinta vez. Então a botânica não tem tantos nomes. À medida que nós vamos tornando-a repetitiva, vocês vão ver que, na verdade, ela é uma barbadinha. Tá, pessoal? Essas nossas aulas, eu, francamente, gostaria muito de estar dando aula presencial. Está me fazendo muita falta a aula presencial, vocês não imaginam como. Mas a perspectiva, ela não é boa. A nossa pandemia, ela está, como diriam as autoridades de saúde, que a autoridade de saúde é uma coisa muito estranha hoje. Nós não temos um ministro da saúde. O nosso ministro da saúde é interino, porque o nosso presidente já forçou a saída de dois dos nossos ministros, que eram médicos, né? Agora nós temos um general lá. Então, a perspectiva do nosso país, ela não é absolutamente nada boa. Eu gostaria que fosse, francamente, estou torcendo para que as coisas não vão para esse rumo que elas estão, tudo indica que vão. E gostaria, francamente, da gente poder dar aula normal, quadro negro, quadro branco, né?
desenhar, escrever, insistir com vocês para a gravação, trazer prefixos gregos e latinos para vocês. Infelizmente, a gente está fazendo isso aqui. É o que nós temos hoje, então vamos enfrentar isso aí, né, pessoal? É triste? É triste. Eu estou extremamente triste, porque eu estou terminando a minha carreira de professor, eu fecho o ano que vem 50 anos de aula, é bastante, 50 anos dando aula, e eu estou praticamente encerrando a minha carreira, estou no finalzinho da minha carreira de uma maneira muito frustrante, sabe? Estou terminando uma carreira de professor sem conseguir dar aula, porque não é a mesma coisa dar aula aqui, tá? Então, estou torcendo para vocês, estou torcendo que logo a gente vença essa pandemia, vença esse vírus. Tomara que eu esteja completamente errado, gostaria de ajoelhar aqui e dizer muito obrigado, eu estava errado, a pandemia está terminando. É a minha torcida, tá? Um beijão para vocês, até a semana. Terminamos, galera. Você essa aula é mais cultivar, não essa aula, gente. Mas tá assim pesado. E aí? Eu gravei a minha hoje de manhã. As botânicas que não interagem muito nome.